Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda a mais esta meditação do Santo Evangelho aqui no canal Espiritualidade Católica. Hoje vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos do 31 ao 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, estava com sede e me deste de beber, eu era forasteiro e me recebestes em casa, estava nu e me vestistes, doente e cuidaste de mim, na prisão e viestes até mim. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro e te recebemos em casa sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos a ti? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um destes mínimos, que são os meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, com sede e não me deste de beber, eu era forasteiro e não me recebestes em casa, nu e não me vestistes. E esses responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes mínimos, foi a mim que o deixastes de fazer. E esses irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje é muito importante, essa reflexão, essa meditação, e principalmente agora, nesse tempo quaresmal. Daí eu quero ser o mais breve possível, o mais curto possível, e resumir esse evangelho em um mandamento. Em um mandamento. Porque esse mandamento resume esse evangelho. E não somente esse evangelho, mas como Jesus mesmo falou, todos os outros mandamentos, todos os outros ensinamentos de Jesus. Nesse evangelho de hoje, Jesus está falando para nós amarmos o outro como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E não fazer, como eu falei aqui semana passada, algo, e aí já foi no vídeo mais longo, não foi das meditações diárias do Evangelho, mas eu dizia, e aqui eu digo, diante desse Evangelho, não fazer porque é para Jesus, a pessoa de Jesus, mas fazer porque é para o próximo, que não deixa de ser, não, ou melhor,
que o Jesus, ele não deixa de ser no próximo também para conosco. Porque é muito fácil, e assim eu citei um exemplo de Jesus ir na sua casa, pedir um copo de água e se apresentar como Jesus. Olá, eu sou Jesus, venho aqui com essa renca de homens aqui atrás de mim, além de Jesus mais 12, mas vamos dizer que só Jesus. Eu sou Jesus, eu estou com sede, eu quero um copo de água. Como assim? Na minha casa? Hoje, em pleno 2026, em plena quaresma de 2026, hoje mesmo, na sua casa. E a pergunta que eu fiz, essa mesma que eu faço: com qual copo você daria água para Jesus? Um copo descartável ou o seu copo de estimação, o melhor copo que tem no seu armário? Ou daria num frasco descartável, como eu citei um exemplo, e disse: pode levar o vaso, não precisa devolver não. Tome aqui. O que você faria se fosse Jesus, sabe? Se apresentasse como Jesus? Você daria com toda certeza o melhor copo. Você daria a melhor água. Você não iria pegar na torneira. Você pegaria aquela água que está ali reservada. Porque você tinha consciência, tem a consciência de que é para Jesus. Mas se for o mesmo Jesus, porém se apresentando como outra pessoa, assim como o anjo, lembra do anjo Rafael com o jovem Tobit, lembra? Se apresentou como uma outra pessoa e depois se revelou quem era. Mas e se for o mesmo Jesus, porém se apresentando como uma outra pessoa, com as mesmas características, sujo, suado, suado mesmo. Você vê, olha para o chinelo, para a sandália, você vê aquele suor misturado com poeira, e aí fica aquele líquido preto na sandália, no próprio pé. Você olha assim, né? Bastante suor, a barba grande, dias pregando. É o próprio Jesus, porém se apresenta como uma outra pessoa. Qual copo você daria? Daria o melhor? Ou daria num copo descartável com nojo? Ou um vaso descartável, um vaso de água mineral, por exemplo? Pode levar, meu senhor. Não precisa devolver, não. Porque se devolvesse, você beberia, você tomaria água novamente naquele copo? Essa é a pergunta e essa é a reflexão que esse evangelho também nos faz meditar e nos faz lembrar. Porque quando foi, Senhor? Quando foi, meu rei? Quando foi, Jesus, que eu te vi assim e não te servi? Eu te vi nu, não te vesti. Quando foi que tu estava preso, que, enfim, né? Todas as vezes que fizestes isso a um dos pequeninos, a um dos meus filhos, a um desses filhos meus aqui, é a mim que o fizeste. Ou seja, amar o próximo como a ti mesmo. E amar o próximo como se aquele próximo fosse a própria pessoa de Jesus. É isso aí. Essa é a meditação de hoje. Como disse, muito breve, nada longo, para dizer para você viver esse evangelho, meditar mais uma vez nesse dia de hoje, segunda-feira, esse evangelho e buscar interiorizar essa palavra e se perguntar da mesma forma que essas pessoas perguntaram para Jesus e se perguntaram: mas quando foi que eu te servi? Ou quando foi que eu não te servi? O que é que você quer? Como é que está a sua missão, a sua vocação? Você está caminhando para poder, como Jesus falou nesse evangelho, no dia do seu julgamento, ou no dia do julgamento de todos, estar do lado direito ou do lado esquerdo? Ser levado para o céu ou ser rebaixado? Ser elevado para o céu ou ser rebaixado
para o inferno, para o castigo eterno. Meditemos, convertei-vos e crede no Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santo dia para você, uma ótima semana e até daqui a pouco, às 19 horas, com o nosso Santo Terço Mariano e Quaresmal. Valeu!